Olá, bem-vindo de volta. Vamos começar a falar sobre estados em uma aplicação React e o hook useState. Até agora, nossos projetos foram puramente dinâmicos, todo meu DOM virtual era renderizado de uma vez só e depois não mudava. Para mudar, eu preciso falar sobre estados. Por quê? O que é o estado de uma aplicação? Vamos dizer assim. O estado de uma aplicação é o conjunto de informações dinâmicas da aplicação que possui um certo ciclo de vida, ou seja, estados são inicializados, estados mudam e estados podem ser excluídos, por exemplo. Mas a ideia é que estados mudam, estados são dinâmicos. E isso aí que dá dinâmica ao meu projeto React. Vamos ver exemplos de estados. Num jogo de futebol, o placar seria um exemplo de estado, porque o placar começa lá quando o jogo começa e ele muda ao longo do tempo. Também a lista de jogadores presentes em campo, ela também começa. Quando a aplicação começa, o estado da aplicação começa. Quando a aplicação começa e ela tem um ciclo de vida, ela pode terminar quando a aplicação termina ou certas partes desse estado podem terminar antes da aplicação terminar. Mas, moral da história, estado é o conjunto de informações dinâmicas de uma aplicação. Geralmente, como é que a gente dá estados para uma aplicação, para um programa? Através de variáveis. A gente usa variáveis, variáveis armazenam informações, armazenam essas informações na memória e quando o programa começa, ele começa a armazenar a informação na memória, quando o programa termina, geralmente ele exclui essa informação da memória. Em React não funciona utilizar variáveis. A gente pode utilizar variáveis, a gente utiliza variáveis em React, mas não para armazenar estados, porque não funciona e eu vou mostrar o motivo. Em React nós utilizamos um hook chamado useState. Um hook é um nome chique para uma função específica de React, que tem algumas regras. Hook, nós utilizamos esse useState para criar e modificar estados. E esses estados eles podem pertencer a toda a aplicação ou podem pertencer a apenas um componente. Vamos ver isso também. Vou aqui no Visual Studio Code, comecei um projeto novo. Esse projeto no main eu estou renderizando o app. Note que eu excluí o React Strict Mode, porque o Strict Mode pode confundir, porque quando eu dou console log, ele vai mostrar duas vezes na tela com o Strict Mode, sem o Strict Mode funciona perfeitamente. Então, vamos tirar o Strict Mode para funcionar melhor. O app é só um app, e lá no Chrome está só aqui o app, nada demais. Então, vamos dizer que a gente queira botar alguma informação aqui nesse projeto. Então, vou definir uma variável, vamos ver por que não funciona. Vou botar número, começar com 0. E aqui eu vou mostrar esse número aqui. Número. Muito bem, vamos salvar. Isso daqui 0. Vou aumentar aqui a tela para ficar bem grande o 0. Agora eu quero um botão que vai incrementar esse número. Então, vou botar aqui um botão. Vou dizer que esse botão é incrementa. E vou botar uma função onClick, handleClick. Diz qual é a função. Agora, claro, eu tenho que definir a função aqui. Const handleClick. Vou botar uma arrow function. E o que eu vou fazer é colocar número mais ou número igual a número mais 1. E eu vou também dar um console log no número para a gente ver que vai funcionar. A mim não vai funcionar, mas ele vai incrementar. Quando eu clicar aqui, note que está incrementando o número. A gente pode ver aqui na direita. Porém, na tela continua 0. Por que o número está incrementando e por que na tela continua 0? Vamos lembrar o que acontece. Quando o projeto começa, o React executa o render, o React DOM executa o render, vai renderizar o app, vai executar essa função, o número é 0, ele está aqui mostrando o número, vai mostrar 0. Muito bem, está aqui, substituiu o número por 0. Quando eu clico aqui no botão, ele executa o handle click, ele aumenta o número, porém o que está aqui continua 0. Esta função, este componente app, ele não foi renderizado uma segunda, terceira ou quarta vez. O React não funciona assim. Como ele não foi renderizado de novo, este valor aqui continua o valor original número. Então, o que eu preciso? Primeiro, eu preciso de algum gatilho para dizer para o React, olha, meu número mudou, meu estado mudou. Você precisa renderizar novamente esse componente. Você precisa executar novamente essa função app. Vamos ver isso. E quando ele fizer isso, se essa variável estiver aqui, let número igual a 0, se eu estiver usando o estado como uma variável, se ele executar novamente a função, ele vai novamente jogar o número para 0.
o número vai assumir novamente o valor de 0. Então, não vai dar para adicionar 1, porque toda vez que eu reexecutar o app, o número volta para 0, mesmo que o gatilho esteja funcionando. Então, por esses dois motivos, eu preciso de gatilho, e 2, como a função é executada novamente, se for uma variável, ela volta para o seu estado original, eu não posso utilizar variáveis em React para definir estados. Então, na próxima aula, vamos ver que nós precisamos desse hook, useState, para criar e gerenciar variáveis em React.